de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e, no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe, por um instante, todos os reinos do mundo e lhes disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retomar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. No silêncio do nosso coração, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos faça, nos ajude a compreender tudo o que a Escritura hoje nos diz. Rezemos. A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Esta palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Irmãs, irmãos, no tempo da Quaresma é um tempo por excelência de maior cuidado, de maior zelo
na forma de relacionar-nos com a palavra. A quaresma deve ter como característica primeira uma disciplina de organização, de ordenamento da nossa vida, do nosso tempo, das nossas atividades, e um zelo que devolve a gente depois para o resto do ano, até na quaresma do ano que vem, numa forma ordenada, zelosa, de relacionar com a palavra de Deus, que está perto, está no coração. A relação nossa em ficar perto da palavra e ter essa palavra no coração é para que dos nossos lábios professemos a fé. Que fé? Que fé professamos? Na quarta-feira desta semana nós iniciamos a quaresma. A igreja põe a gente num ambiente diferente. Não cantamos o glória, não cantamos o aleluia, tiramos os enfeites, vestimos de roxo, chamado à penitência. E hoje, depois da quarta-feira em que Jesus chamou a gente a viver a quaresma, tendo uma maneira e um cuidado todo novo na forma de dar esmola, de jejuar e rezar, hoje, de novo, aparecem essas três coisas, essas três disciplinas espirituais no texto do Evangelho. Vamos lá? Número 6 do seu folheto, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 13. Naquele tempo, juntos, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Espere lá. O evangelista Lucas é o evangelista que mais acentua a característica de Jesus. Tudo quanto Jesus se ocupa tem a ver com o Espírito Santo. Ele acabou de sair das águas do Jordão, o Espírito Santo pousou sobre ele, e do céu veio uma voz dizendo: Tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. O Espírito Santo tira Jesus das águas do Jordão e não leva Jesus e a família de Jesus para um churrasco, para comer carne e beber cerveja a tarde inteira. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Todo pai e mãe, padrinho e madrinha, quando batiza uma criança, deveria dedicar um longo tempo de retiro, de oração, para entender o que significou aquele rito de batismo. Infelizmente, a gente faz festa e muitas vezes termina a festa ainda bêbado e falando asneira. Pena que nós católicos chegamos a esse ponto. O Espírito Santo levou Jesus ao Jordão. Ele foi revelado como filho amado do Pai. O Espírito Santo tira Jesus das águas do batismo e o leva ao deserto. Ele é guiado pelo Espírito no deserto. E no deserto ele experimenta duas realidades. Vamos ler? Versículo 2. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. Aparece aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4, pela primeira vez, a figura do diabo. Quem é esse personagem? O nome mais familiar do diabo na Bíblia ele é o acusador, é o caluniador. Muitas vezes, sobretudo os pais e mães de crianças têm dificuldade de ensinar para as crianças o que é o mal.
O que é essa personificação do mal? O que é o demônio? O que é o diabo? Deixa-me recordar o que o Catecismo da Igreja fala sobre o demônio. Número 387. A realidade do pecado só se entende à luz da revelação divina, culminada na morte e ressurreição de Jesus. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça para conhecer o Adão como fonte do pecado. Portanto, só se chega à plena compreensão de quem é o demônio, chegando-se perto de Cristo e conhecendo a Cristo. Isso é muito importante. De vez em quando tem uns católicos meio fanáticos pelo capeta, que começa a ler tudo quanto é livro sobre o capeta, demonologia, e lê, e vem dizendo para o padre o tanto que o capeta é perigoso, e quer dar livro para o padre, e o padre tem que falar mais do capeta. Eu gosto de recordar isto no Catecismo da Igreja. Número 395 do Catecismo da Igreja Católica. Contudo, para se chegar à compreensão de quem é o diabo, deve-se aproximar de Cristo. E quanto mais plena a proximidade de Cristo, mais evidente fica o que é uma vida longe dele. O mal, você tem noção do que ele é pela distância em que você se encontra dele, estando perto do bem supremo que é Cristo. Mas também no número 395 diz assim: o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa, pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Ele não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. E ele se manifesta na vida de Jesus exatamente entre o batismo de Jesus e a missão de Jesus, nesses 8 domingos que nós ficamos agora com o início da missão de Jesus no Evangelho de Lucas, está exatamente a experiência dos 40 dias no deserto. Então, a manifestação do demônio na vida de Jesus, no diálogo com Jesus que a gente vai ver agora, é exatamente tentar dificultar a edificação do reino, que é para isso que Cristo veio. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, diz: para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Não só destruir a ele, mas as obras dele. Vamos ver como é que ele insiste na vida nossa e insistiu na vida de Cristo. Vamos lá. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Jesus não comeu nada naqueles dias. Depois disso sentiu fome. Exatamente quando ele sente fome é que acontece a brecha. Vamos lá? O diabo disse então a Jesus, brada a igreja: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Então, já que você está com fome, em jejum, aquela cena esplendorosa lá no Jordão, o Espírito Santo pousou sobre você, o céu abriu, a voz estrondosa dizendo: tu és meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Agora você está com fome, rapaz. Se você é filho de Deus mesmo, mata essa fome sua, transforma a pedra em pão. Não se assustem com as extravagâncias das expressões que eu vou usar a partir de agora para aplicar esse diálogo do diabo com Jesus para os dias de hoje. O Papa Bento XVI diz que
o diálogo do diabo com Jesus, Papa Bento XVI no livro Jesus de Nazaré, é um grande debate teológico. É o mais elevado dos embates teológicos da teoria da fé, consiste exatamente nesse diálogo do diabo com Jesus. Trata-se, portanto, de você tomar clareza de qual é o lugar da fé na sua vida a partir de hoje, sobretudo nas situações de provação. Quando o diabo diz, se és filho de Deus, o diabo quer exatamente mexer com aquilo que no batismo foi apresentado, a identidade de Jesus. Tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Se você se recordar, na sua própria vida ou na vida dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus netos, dos seus amigos, quando é que apareceu na sua vida uma grande crise de fé? O que é que foi questionado? Se você está na religião certa, porque como é que você está passando por isso aí, dizendo que acredita em Deus dessa forma? Não é? Quando a gente vai ao médico, ele pede uns exames, o coração fica tuk-tuk, tuk-tuk. Você leva aquele exame para o médico, aquela insegurança, aquele medo, o médico abre, diz para você, vamos ter uns procedimentos complicados. Aí você, qual é a primeira pergunta que você faz? Por que que Deus deixou isso acontecer comigo? Essa pergunta que o diabo faz para Jesus, você nem precisa do capeta, você mesmo faz para você o tempo inteiro, nós fazemos para nós o tempo inteiro. Por que que Deus deixou? Se és filho de Deus, por que você passa fome, rapaz? Transforma a pedra em pão. Vou atravessar um pouco na abordagem, pesar mão um pouco na abordagem. Os pregadores dos tempos modernos aprenderam o poder desse argumento do capeta, e muitos pregadores passaram a pregar o evangelho aprendendo esse argumento do capeta. Presta atenção a partir de agora o quanto os argumentos do demônio se parecem com os argumentos dos pregadores atuais. Presta atenção nisso. Jesus reage e responde, juntos. A Escritura diz, brada, não só de pão vive o homem. Não só de pão vive o homem. O catecismo da igreja e a catequese mais antiga da igreja, sobretudo para trabalhar com as crianças, transformar pedra em pão, situa no campo de um dos primeiros e mais básicos anseios da vida animal. Qual é? O prazer. Para nós mais gordinhos, tem coisa mais gostosa que comer? Tem coisa mais preciosa que conviver com uma mãe, uma esposa, um amigo em casa, que às vezes abre a geladeira, só tem resto de trem, umas coisas ruins que está na geladeira, mas que faz aquilo virar a coisa mais gostosa do mundo. Não é? Não é, Demétrio? Transformar pedra em pão é um dos anseios mais básicos. Eu queria mesmo estar aproveitando no prazer, nas delícias da minha vida. E estou aqui passando privação, fome. Esse confronto entre o suor do deserto, o jejum do deserto, a fome do deserto e a vontade de usar o poder que eu tenho, de reduzir e resumir a minha vida em prazer. Essa
é a parte mais sedutora que o mundo oferece para nós e bombardeia-nos o tempo inteiro. Eu vivo repetindo um mecanismo. Tem uma grande... me deu um branco com o nome dela agora. Uma grande psicóloga e psiquiatra francesa, Elisabetta, esqueci o sobrenome dela, que escreveu um livro muito bacana, A Sociedade da Depressão. Que é impressionante o texto dela. Os tempos modernos, com o quanto a depressão tem matado a vida de muita gente, a questão do suicídio. Mas ela levanta uma questão muito importante, que já no século IV, quando a igreja catalogou os pecados capitais, que no século IV eram 8, depois foi tirado um e ele desapareceu. E talvez seja o pecado mais perigoso que não podia ter sido tirado. Eu anotei aqui e esse pecado deveria ser recuperado como uma ameaça para a nossa vida. É chamado de o pecado da assédia com C, ou na língua portuguesa, assídia. Nessa quaresma, eu vou falar muito desse pecado, porque o Papa Francisco escreveu um bom material sobre esse pecado. O que é a assídia? O que é a assédia? Vocês vão se assustar muito com o que esse pecado define. Sabe o que é a assédia? Sabe o que é a assídia? Pasmem. É exatamente a capacidade de sentir-se infeliz tendo tudo. É a enfermidade da alma. Século IV. Era chamado de o pecado que transforma a alma do homem e da mulher escravo, e o Papa Francisco recuperou esse conceito para falar para os padres e as freiras de hoje. Porque esse pecado está associado a uma questão mais grave, que é, pasmemos, a doença do padre e da freira, que trabalha na igreja, mexe com as coisas sagradas, vive o tempo inteiro envolvido com as coisas sagradas, fala de Deus, do amor de Deus, da ressurreição, da vitória, mas o padre está sempre infeliz, está sempre azedo, está sempre amargurado. O Papa Francisco diz que esse é o pecado mais antigo e mais atual na vida da igreja. Mas essa psicóloga, psiquiatra francesa, ela, na linguagem da psiquiatria e da psicologia, ela traz isso como uma enfermidade dos tempos de hoje. É a primeira vez que tem gente se matando por não ter sentido para a vida no meio da fartura. Está tendo isso? Infelicidade na fartura. Bem, o que você tem? Não sei. Aquela casa enorme, aquele quintal, aquele jardim, carro, o emprego, a saúde. O que você tem? Não sei. A infelicidade na fartura. Nós estamos numa situação pior do que a de Jesus no deserto. Eu estou falando isso porque a nossa vulnerabilidade nas mãos do capeta está infinitamente maior do que a de Jesus. Porque nós não estamos sofrendo.
fome, porque não tem comida. Nós estamos sofrendo fome num vazio da alma, com a geladeira cheia e jogando comida fora, no lixo. Não estamos? Então, cuidado para você pensar que está bem, vencendo as tentações, porque a nossa situação é bem mais grave do que a de Jesus no deserto. Nós somos um povo infeliz na fartura. Quando Jesus fala, não só de pão vive o homem, está dizendo, não só de prazer faz a vida. Não só de prazer faz a vida. Quantos pais e mães hoje se matam e perdem a saúde para dar o melhor para os filhos? Pagam escolas caríssimas para os filhos falam que era o sonho deles fazer aquilo, termina, forma, e o menino continua triste, a menina continua triste, infeliz. O que você tem, filho? Não sei. Estou infeliz. Minha vontade não era isso, minha vontade era outra coisa. Isso que não me faz feliz. Só que os pais de hoje não têm coragem de fazer a seguinte pergunta para menino e menina. Ninguém trabalha para ser feliz. A gente trabalha para ser útil, para dar sentido para a vida, para ocupar bem o tempo, para não ser pesado para ninguém. Ninguém trabalha para ser feliz. Para ser feliz o tempo inteiro é a proposta do capeta. Proposta do diabo. E os pais de hoje se iludem. Nós mais velhos, que éramos 8, 10 filhos, não tinha essa preocupação de fazer filho feliz. Tinha preocupação de dar o necessário para os filhos. E a gente via o amor com que os pais lutavam para dar o necessário, a gente era feliz com o necessário possível, com o necessário possível. Hoje a meninada tem muito mais do que merece e é infeliz e quer suicidar. Está assim ou não? Nossa situação está mais grave do que a de Jesus no deserto. Não empolgue. Porque o seu argumento para expulsar o capeta para longe de você tem que ser muito mais profundo do que simplesmente dizer para o capeta, não só de pão vive o homem, vou tocar minha vida aqui. Mentira. Porque nós estamos com fome, não fazendo jejum. Até porque nós católicos nem sabemos mais o que fazer jejum. E a gente nem faz jejum como Jesus fez. Porque Jesus fez o jejum para, depois daquela declaração que o Divino Pai Eterno falou, você é meu filho amado, em ti põe meu bem-querer, Jesus foi para o deserto para dizer, nossa, com amor desse, eu quero me preparar porque eu quero devolver esse amor a Ele na fineza e na retidão do mesmo amor que Ele tem dado por mim, eu quero devolver a Ele. Quero me preparar. Você poderia entender, vocês jovens, poderiam entender esses 40 dias de Jesus no jejum, no sacrifício, como o tempo que você jovem passa na penúria da escola, da faculdade, dos primeiros anos de profissão, aquela penúria própria da juventude, até chegar a um ponto de estabilidade. É esse o deserto, depois da formatura, ou depois da vida adulta ter chegado. Não só de prazer vive o homem, a gente vive também suando para trabalhar, suando para sustentar a vida, e às vezes suando e não vendo resultado. Versículo 5. O diabo levou Jesus para o alto, presta atenção. Jovens, rapazes e moças, até beirando os 35, eu aceito que você se entenda como jovem. Presta atenção na cena e na forma com que o diabo aborda Jesus. Olha o tanto que a pedagogia do capeta é atual e o quanto mesmo nós na igreja usamos esse método do capeta. Leia. O diabo levou Jesus para o alto,
mostrou-lhe por um instante, brada a igreja, todos os reinos do mundo e lhe disse: vai. Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, Se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu, brada a igreja. A Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Não é adorarás o Senhor teu Deus e Ele te servirá. Escuta, repito. Não é adorarás o Senhor teu Deus e Ele te servirá. É adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás, ainda que não vendo resposta nenhuma em troca. Todos os anos, quando eu me preparo para esse texto, para celebrar e pregar esse texto, me vem aquelas cenas dos canais de televisão de madrugada, dos irmãos evangélicos, e desculpe ter coragem de falar, e de muitos pregadores católicos também. Na madrugada, você está triste, está vazio, vem para a igreja hoje, tal hora, não é? Traz, põe no seu envelope tantos reais, faz um compromisso, uma aliança, traz, põe no pé do altar, adora, vou fazer uma reza poderosa, e ainda põe o telão na igreja, para mostrar quem é que estava passando necessidade igual a você, veio para a igreja, pôs o dinheiro no envelope, prostrou, adorou, e a bênção veio. Agora olha o tanto de carro que eu tenho, olha, eu que morava de favor, olha o tamanho da minha casa, do meu sobrado, trabalhava de emprego, estava sem emprego, agora tem 30, 40 empregados. Todo mundo já viu essa cena, não já? Já? Pois essa cena é exatamente o marketing do capeta para te arrastar. E que tem arrastado os filhos das famílias católicas para uma pregação poderosa da oferta do dinheiro e do dízimo no pé do altar dos pastores. E me desculpe falar, muitos padres também têm se desviado na pregação do evangelho e trabalhado como operárias e operários do capeta, no marketing do capeta. Gente, prestemos atenção no discurso que aparece no texto. O demônio diz: eu te darei todo este poder e toda a sua glória. Levou Jesus para o alto de um monte e mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Os reinos do mundo. E disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Por quê? Porque as riquezas dos reinos deste mundo deixaram de ser riqueza fruto de trabalho e esforço e passaram a ser riquezas fruto de acumulação, de exploração violenta, de lucro exorbitante. Eu falei há 3 domingos atrás dos dados dessas revistas do tipo Revista Exame, do Conselho Nacional da Indústria, Serviço Nacional da Indústria. Os 3 bancos mais poderosos no Brasil, a fortuna que acumularam nesses 4 anos de crise no Brasil, com juros a 480%, 450% ao ano. Os reinos desse mundo e a sua glória continuam pertencendo ao demônio. E é verdade o que ele diz para Jesus e o que ele diz para nós hoje, ainda que através dos lábios de pregadores. Os reinos desse mundo e a sua glória pertencem ao demônio, à corrupção, à exploração violenta sem limite. Essa sedução de Satanás
continua sendo a sedução dos pregadores, dizendo, vem para cá, ajoelha aqui nessa igreja, prostra-se, põe seu dinheiro no pé do altar que a bênção vai vir. Isso não acontece, não? A meninada que está nessas igrejas evangélicas é tudo filho de católico, batizado na igreja católica. Foram para lá por quê? Porque tentaram conseguir o sucesso, realizar rapidamente, conquistar reinos rapidamente, trabalhando, não viu o resultado. Ah, mãe, essa religião sua não está adiantando nada, não. Eu quero uma fé de resultado, dizem os pregadores. Quero uma religião de resultado. Religião de resultado não é a da cruz. A religião de resultado é a do capeta. Se você quiser, continue escutando essa voz sedutora que te mostra os reinos desse mundo. Continue. E o mais doloroso não é nem a nossa meninada ir parar lá. O mais doloroso é nós católicos perdemos a capacidade de transmitir a fé para essa meninada e dizer, não, isso é uma sedução, isso é uma armadilha que te escraviza. Terceira tentação, a primeira tentação, transformar tudo em prazer. A segunda tentação, transformar tudo em bens. Qual é a lógica do transformar tudo em bens? Vou apelar. A lógica do transformar tudo em bens é, quando nós pregadores não temos medo de ir lá na África e tirar foto de menininho pobre e vir aqui e ganhar dinheiro de todo mundo e desviar muito mais que a metade, manda um pouquinho para lá, o outro a gente desvia e monta o império que a gente quiser. Transformar tudo em bens essa região aqui tem minério, vamos arrancar o minério que tiver e é para o progresso, está gerando emprego, ainda que as barragens venham e matam 400, mas a gente está trazendo o progresso. Transformar tudo em bens, em progresso, é a linguagem. E nós achamos que quem se opõe a isso representa o marxismo e o capeta. Embora muitos representem mesmo, e é um atraso o marxismo, do jeito que foi aplicado e a teoria que se põe. Mas vejamos a próxima tentação. É um atraso. Toda essa doutrina materialista do marxismo, ela é tão atraso quanto a doutrina materialismo do capitalismo. São duas heresias teológicas. Vamos lá. Depois, o diabo levou Jesus para Jerusalém. Epa, uma peregrinação religiosa a Jerusalém. Uma excursão. Bons hotéis. Vocês vão ver o tanto que vai ser bom. Presta atenção na pedagogia do capeta. Na técnica que o capeta usa. Ele leva Jesus para Jerusalém e ainda dá um curso de Bíblia para Jesus. E sabe qual é o material que ele usa na Bíblia para dar o curso de Bíblia para Jesus? O Salmo 90, 91, que muita casa de católicos, você entra lá, a Bíblia está aberta, no Salmo 90, 91, pergunta, quanto tempo faz você não lê? Tem muito tempo. Tem muito católico com a Bíblia aberta no Salmo 90, 91, que está ainda na escola do capeta. Veja. Levou Jesus a Jerusalém, juntos. Colocou sobre a parte mais alta do templo. Brada, Viviane. E lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E aí o capeta empolga. E mais ainda. Olha a forma com que o diabo fala. E mais ainda, irmão. Está lá escrito na Bíblia. Leia. Eles te levarão nas mãos
para que não tropeces em alguma pedra. Citando o Salmo 91. O diabo é um pregador entusiasmado. Fala para Jesus lá no templo, no alto do templo. E mais ainda, irmão, está escrito também aquela passagem em tal e tal lugar. Pensando, agora vai. Jesus, porém, respondeu, brada. A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. Não tentarás, Senhor teu Deus. A primeira tentação, transformar tudo em prazer. Para mim, para nós. A segunda tentação, transformar tudo em bens, em progresso, em dinheiro. Pode tacar veneno, pode destruir a natureza. Se traz progresso, se traz dinheiro, mata. A terceira tentação, faça da sua fé e da sua religião uma oportunidade para você ter poder, prestígio e privilégio que você não tenha que pagar com consequência nenhuma. Atira-te lá de cima, vamos ver se os anjos vão te proteger. Vocês pais e mães, de filho custoso, você fala, filho, não corra. Filho, não toca a vida sua desse jeito. Não seja irresponsável. Não seja inconsequente. A hora que vem a tragédia, o que ele fala? Ô mãe, você não rezou para mim. Chorando. E a mãe chora, pensando, por que meu Deus não guardou meu filho naquele acidente? Isso existe? Essa tentação do diabo, que apresenta para os seus filhos, do jeito que apresenta para o filho do Pai Eterno, o Filho amado, seja um inconsequente, não tenha responsabilidade. Você tem um costa quente que te protege, rapaz. Deixa de ser frouxo. Pula lá de cima. Deus vai mandar anjo para te segurar. É a tentação do poder e do prestígio e do privilégio de ter alguém que paga pelas minhas irresponsabilidades. Transforme tudo em prazer para você, tudo em bens para você, tudo em prestígio, privilégio e poder para você. É isso que a religião é, uma religião que traz progresso para o mundo. Essa é a igreja do capeta que serve ao mecanismo de uma sociedade que não tem limite, que não tem respeito. Irmã, irmão, comer, possuir, dominar, é o sonho nosso. Comer, possuir, dominar. Esse é o sonho. São as 3 palavras poderosas da lógica da sociedade de consumo. Comer, possuir, dominar. Vocês prestem atenção em propaganda de carro. Os carros mais lindos no comercial de carro, está sempre a pessoa sozinha dentro dele. Ela não vê ninguém do lado, é sempre ele e nada do lado, não é? Você não cultiva responsabilidade e vínculo com ninguém. O carro é para te dar asa poderosa de você fazer o que você sonha, o que você quer, do jeito que você idealiza. Não tem limite nenhum que te impõe agora. Irmã, irmão, nós caminhamos para a Páscoa. E na celebração da Páscoa, na Semana Santa, que você não vai para Caldas Novas, não vai para a fazenda, não vai para a chácara, não vai comer peixe na Sexta-feira Santa. Na sua Semana Santa, você vai chegar aqui, ou onde você estiver para celebrar a sua Semana Santa, você vai chegar trazendo os frutos do jejum que você vai fazer nessa quaresma, da disciplina que você vai se impor nessa quaresma. O jejum tem uma função na nossa vida. O jejum é usado na Bíblia para dizer para nós, para mim, para você, para uma criança, para um idoso, você tem limite. Quem não tem limite é Deus, você tem. Você precisa de Deus. Você tem limite. Você deixa de comer o que você gosta
Não para pedir coisa muito melhor do que o que você está deixando de comer, porque aí não adianta nada o jejum. Mas você vai deixar a vida da farra nessa quaresma para pedir a Jesus a graça de que Satanás não tenha a voz de comando na sua vida. Amém? De verdade? De que ele não te dirija, de que ele não seja um aproveitador das suas fraquezas, de que ele não tenha a primeira e a última palavra na sua vida, nem nos melhores momentos da sua vida e nem nas piores provações da sua vida, de que Satanás não tome a palavra e a direção da sua vida, senão somente o Espírito Santo, o Espírito do ressuscitado que te conduz em todas as situações da sua vida. Amém? Me impressiona vocês que muitas vezes rezam o Salmo 91, achando que o Salmo 91 não vai deixar você passar por nenhuma tribulação, porque está lá escrito, quem habita ao abrigo do Altíssimo, vive à sombra do Senhor, diz, o Senhor é meu refúgio, sois o meu Deus, no qual eu temo, nenhum mal há de chegar perto de mim, nem a desgraça vai bater à minha porta. A última frase do Salmo, leia comigo. E a seu lado eu estarei em suas dores. O Salmo 90, 91, número 4 do seu folheto, lá embaixo, última frase, no cantinho da folha. E a seu lado eu estarei em suas dores. Não garante Deus que você não terá dores, não terá provações. Mas Ele garante que Ele estará ao seu lado nas suas dores. Amém? Amém. Não tenha medo das suas dores. Não tenha medo das suas provações. Não tenha medo da solidão da cruz. O Papa Bento diz que quando o diabo leva Jesus na parte mais alta do templo e mostra para ele o abismo, ele diz, muitos mesmo estando dentro da igreja, a hora que vê um abismo diante de si, se desespera e entrega tudo para o desespero. Jesus, quando viu aquele abismo que o diabo ofereceu e falou, pula que os anjos vêm, Jesus prefigurou vendo esse abismo no alto da cruz, no alto do Monte Calvário, e lá de cima, ele não atirando o corpo dele para ver se anjo vem guardar. Lá de cima, ele atirando o sangue dele para cair sobre nós e resgatar cada uma e cada um de nós, para devolver a cada um e cada um de nós a identidade que o diabo queria tirar dele, se és filho de Deus. E Jesus derrama o sangue dele no abismo do Calvário, para cair sobre você, para dizer para você, você é filha, você é filho de Deus. Tão bonito isso, tão forte isso. Fale com o Senhor, peça dele a graça de você não ter medo de enfrentar sua vida, as provações, as dificuldades. Peça a Jesus para manifestar na sua vida com seu Espírito Santo, para que você tenha força para dizer ao demônio, não te servirei, não te seguirei, não aceitarei o seu comando na hora das minhas provações, na hora das privações pelas quais eu vier passar. Peça a Jesus que não permita que você entregue a direção da sua vida para o espírito do mal, mas somente a Ele e ao seu Espírito, nos melhores momentos da sua vida e nos piores momentos da sua vida, que somente
o Espírito de Deus te guie, te guarde, te ilumine. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, e minha alma reviverá. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Batiza-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Batiza-me, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor, liberta-me, Senhor, no teu Espírito, e minha alma reviverá. Liberta-me, liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar. Liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Salva-me, Liberta-me, Senhor Jesus. salva-me, Senhor, com teu Espírito, Salva-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. minha alma reviverá. Toda a igreja, salva-me, Senhor, Salva-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Fiquemos em pé. Estenda a mão aqui para a cruz. Para te adorar, para te louvar. Salva-me, Salva-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Salva-me, Senhor. Deixe o folheto no banco, estenda as duas mãos aqui para a cruz de Jesus. Diga comigo: Jesus, Jesus, pela fome que o Senhor passou, pela fome que o Senhor, pela sede que o Senhor sofreu, pela sede que o Senhor, pelas feridas, pelas feridas, pela humilhação na cruz, pela humilhação na cruz, eu te peço, eu te peço, não permita não permita que a minha vida seja que a minha vida dominada, seja dominada, escravizada escravizada pelos meus desejos pelos meus desejos e pelas forças e pelas do espírito do mal. do Espírito do mal. Senhor, Senhor, salva-me salva-me de tudo que me faz de tudo que me escravo dos meus apetites, faz escravo dos meus escravo das minhas ambições, escravo das minhas ambições, escravo de minhas fraquezas. escravo de minhas fraquezas. Jesus, que prazer nenhum, Que prazer nenhum, que bens nenhum, Que bens que poder nenhum que poder nenhum do mundo, do mundo, da carne da carne e do mal e do mal, dominem sobre mim. domine sobre Jesus, Jesus, por seu sangue derramado na cruz, por seu sangue derramado, salva-me salva de tudo que faz de mim de tudo que faz seduzido, seduzir, escravizado escravizar pelo diabo pelo diabo, e por minhas ambições. por minhas ambições. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Põe a mão no seu coração. Fale com Jesus, para que Ele nessa quaresma opere em você essa graça de transformação e libertação de tudo aquilo que mais tem dominado sobre você: o prazer, os bens, o poder. Fala para Ele tomar a direção.
com a autoridade que ele venceu o demônio, que ele vença o mal em você, os maus desejos, as ambições más em você. Para te adorar, para te louvar. Salva-me, salva-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Salva-me, Senhor Jesus. agradeça a Jesus, louve a Jesus, por dar a você a mão dele, por estender para você as mãos dele, para te conduzir, para te guiar, para te fazer vencer tudo aquilo que o mal, dos seus desejos ou das potências do mal ameaçam você. Agradeça a ele que está do seu lado, que te guia, que te guarda, que te protege, até contra você mesma, você mesmo. Agradeça a Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te adoramos, te glorificamos pelo poder da sua palavra, do seu sangue derramado. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor derramou o seu sangue para devolver a cada uma e a cada um de nós o que o diabo quis tirar do Senhor. Filho amado do Pai, obrigado por nos dar a conhecer essa graça. Somos filhas, filhos amados do Pai. Obrigado, Senhor. Te louvamos. Dirija quem está do seu lado. Faça o oposto do que o capeta fez. Diga para quem está do seu lado: você é a filha, você é filho amado do Pai. E dê um abraço bem forte. Abraço bem forte. Dizendo isto: você é filha, você é filho amado do Pai. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz. Verdadeira paz só tem aquele que Já conhece a Jesus. Nas palmas. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. é o que, igreja? É o amor que só tem. quem já conhece a Jesus. Levante a mão para o alto. É o amor que só tem quem já conhece. a Jesus. Se você conhece, professe, brada, professando a sua fé.